Você com certeza já deve ter ouvido falar que o brasileiro é um excelente empreendedor. Com toda certeza eu concordo com essa frase, mas a gente também, por outro lado, precisa entender por que a grande maioria das empresas que abrem, na verdade, 85% das pequenas empresas, das empresas que abrem no Brasil, fecham em menos de 3 anos. Então, na verdade, o brasileiro não é somente um grande empreendedor, ele é também um grande fechador de empresas. Nesse vídeo eu vou te falar o principal motivo, que inclusive vem acontecendo comigo aqui no meu processo de mentoria consultiva, é o motivo que eu mais vejo as pessoas errarem e que mais leva empresas, de preferência as pequenas e até médias empresas, à falência. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto. Então bora lá, pessoal, como sempre, direto ao ponto. Eu me chamo Gevandro Barros, eu apoio profissionais a se tornarem empresários e transformarem seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. É isso que eu tenho feito nos últimos 7 anos, depois de um longo período aí na área de consultoria. Trabalho agora com um processo que eu chamo de mentoria consultiva, unindo técnicas do business mentoring, ou seja, como é que eu transformo pessoas em empresários, isso é ensinável, e como é que eu dou a elas metodologias e ferramentas para que elas unam os conhecimentos, as habilidades e atitudes certas para fazer isso acontecer nas suas respectivas empresas. E nesse vídeo de hoje existe um tema que é muito importante, e como 2024 começou para mim mais do que com o pé direito, embora eu tenha pego Covid aí, fiquei uma semana de molho e tal, mas aconteceu de 2023 para cá, no meu business, uma surpresa muito grande. Na verdade, duas, A primeira é que, ao transformar o meu negócio de One Person Business no Lifestyle Business, que eu estou falando aí, se você não sabe ainda, todas as quintas-feiras eu vou soltar, a partir desse ano, um videocast aqui no canal falando sobre esse novo conceito que eu pratico para mim. Já estou dando várias mentorias sobre lifestyle business para alguns futuros empresários nesse mercado. Se você quiser conhecer, assista aos vídeos de quinta-feira. Nos vídeos de terça-feira, que são esses videocasts que eu estou fazendo aqui, eu vou falar para empresários e futuros empreendedores de uma maneira em geral. E 2024 começou para mim nesse sentido, com o pé direito, porque eu tive um número absurdo, um número muito fora da curva de pessoas querendo abrir novas empresas, pessoas que saíram de grandes empresas, pessoas que vieram, através do pegaram um empréstimo ou estão pensando em, mesmo tendo um trabalho, abrir aí um trabalho, uma empresa em paralelo para alguém tocar, comprar franquia, enfim. Eu recebi somente agora, esse mês de janeiro, mais de 32, na verdade foram exatamente 32 propostas, fiz várias reuniões de diagnósticos, e infelizmente não consigo atender todo mundo, tem gente na fila de espera para o meu processo de mentoria consultiva. Por um lado, é bom, eu optei em fazer mentoria consultiva individual, não faço turmas, não pretendo fazer turmas esse ano, pelo menos por enquanto. Fiz já 6 turmas e ao longo dos últimos anos funcionou bastante, mas o approach de turma é diferente do individual e eu prefiro trabalhar de forma individual, aí é por escolha, não é para fazer rios de dinheiro, eu quero ir bem a fundo, conhecendo business diferentes, aprendendo também com os empresários e ajudando essa empresa, esse empresário a alavancar de vez. Obviamente que a comparação entre uma mentoria consultiva em turma e individual é grande, porque numa turma você não tem como dar uma atenção individualizada a todo mundo, mas funciona do mesmo jeito, o approach é mais ou menos parecido e, quem sabe, no segundo semestre a gente volta a fazer uma nova turma aí, principalmente voltada ao que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Qual é, então, o principal motivo, na minha opinião, depois de tantas entrevistas de diagnóstico que eu fiz e venho fazendo, tem várias agendadas aí, porque eu procuro colocar no meu pipeline de vendas, assim que eu já sei que um possível mentorado vai terminar, já tem gente na espera para ocupar
a sua agenda. Isso sempre aconteceu, principalmente nos últimos anos, aí onde a minha agenda, graças a Deus, ficou bastante preenchida. Mas o principal motivo que eu vejo as pessoas, inclusive durante o meu processo, durante a reunião de diagnóstico que eu faço, né, para conhecer o empresário, saber os seus desafios, as suas necessidades, o que ele pretende fazer, como eu tive um boom de pessoas que estão querendo abrir empresa, mas também muitas pessoas me procuram para reestruturar suas empresas, eu resolvi dar inclusive uma enxugada no meu approach da reunião de diagnóstico, mas uma coisa me saltou muito aos olhos, é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. O principal motivo de falência, e a falência é uma consequência, né? Um resultado que vai vir no médio e longo prazo, depois de uma série de coisas que acontecem, mas 99% das pessoas que eu entrevisto, né, que eu faço essa reunião de diagnóstico, não tem uma única coisa: estratégia. Vou colocar aqui agora na tela o meu conceito, né, com as minhas palavras, do que eu acho que é importante você entender sobre esse conceito de estratégia, que para muitas pessoas, todo mundo fala, e eu pergunto, né, qual é a sua estratégia para chegar lá? A pessoa acha que estratégia, a primeira coisa é meta, é número. Não, estratégia não é meta. Meta é apenas uma pedrinha de algo que faz parte da sua estratégia. Mas guarde isso aí, estratégia não é meta. E a pessoa fica sem saber, né, o que é estratégia. Então vamos lá. Estratégia é um conjunto de escolhas que você vai precisar fazer para vencer os obstáculos, os desafios que você vai ter ao longo da sua jornada, principalmente pensando no longo prazo. E aí eu falo nesse conceito de estratégia de forma bastante simplificada, obviamente, não tirei de livro, né? Estou falando aqui com as minhas palavras, o que eu acredito que é estratégia, porque você vai precisar de um planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico nada mais é do que a formalização de um plano para concretizar aquela estratégia. Você vai precisar de método, de um passo a passo e de algumas ferramentas que vão te conduzir junto com esse passo a passo para você alcançar aquilo que você deseja. Muitas pessoas não sabem responder por que ela está fazendo aquele negócio, com quem ela vai na jornada que ela está querendo ir, ou seja, com quantas pessoas ao longo do tempo ela precisa ir, se isso crescer, como é que ela vai fazer, como que ela vai fazer para alcançar isso, o que ela precisa fazer para alcançar essa jornada. A pessoa sabe, geralmente, o que ela vai vender, ela se coloca algumas metas SMART, que é o que todo mundo vê aí pela internet, e acha que isso é suficiente. De novo, estratégia não é meta. Meta é algo que você coloca número, prazo e responsável, mas é uma das coisas que eu vou falar mais para frente, você vai ver. A gente só coloca a meta lá no final. Você precisa responder algumas coisas ao longo, né, do desenvolvimento da sua estratégia, que eu chamo de planejamento estratégico, para que depois que você consiga definir a sua estratégia, eu vou falar várias coisas que você precisa fazer aqui. Obviamente não é um curso de planejamento estratégico. Meu curso está no site aí, né? Vou colocar aqui, inclusive o link aqui se você quiser fazer meu curso. Lá sim, tem todas as ferramentas, todas as metodologias, todo o passo a passo que você vai usar, inclusive de forma didática, para você finalizar o planejamento da sua estratégia, para que você consiga tanto abrir uma empresa nova com esse planejamento estratégico, que é o certo, ou fazer finalmente um planejamento estratégico se você já tem uma empresa e você nunca fez um planejamento estratégico na sua vida. Então, se você não souber responder algumas perguntas iniciais, né, por quê, com quem, quando, onde, como e quanto você vai gastar, né, os 5W, 2Hs aí, para definir principalmente a direção que você quer ir, porque a estratégia define exatamente a direção que você quer ir, as coisas realmente vão ficar muito complicadas. E aí, uma das coisas que você pode pensar, você quer ir sozinho? Você quer ir com várias pessoas? Né? Você quer vender um produto, uma esteira grande de produtos? Você quer vender para quem? Você quer vender de que forma? Você quer formar o seu plano aí, envolvendo os seus funis de marketing, vendas e pós-venda, de que maneira? Né? Ou seja, como é que você vai atrair a maior quantidade de clientes? Marketing. Como é que você vai converter a maior quantidade desses clientes que marketing atraiu? Vendas. E como é que você vai trazer de novo esses clientes que você porventura converteu? Né? Vários chegaram, um número bem menor foi convertido e um número bem menor vai voltar.
marketing, vendas e pós-venda. Como é que você vai fazer principalmente esses 3 processos que são os principais da sua jornada do cliente? Por isso que fazer o mapeamento da jornada do cliente faz parte lá do meu método, está lá no curso de planejamento estratégico, é uma das coisas mais importantes para te ajudar não só a responder as principais perguntas que vão te levar naquela direção, mas para você definir, no final das contas, ações concretas para você chegar lá. Então vamos lá. Uma outra coisa que você vai precisar pensar, né? E obviamente, de novo, isso aqui não é um curso de planejamento estratégico, é algo que eu vou te dar, inclusive agora, 3 passos para você pensar aí, de forma bastante sequencial naquilo que você precisa. Mas antes de pensar nisso, uma das coisas que você vai precisar fazer, até para te ajudar a responder, né, os 5W, 2Hs aí, né, daquilo que você pretende, né, da direção que você pretende dar para a sua empresa, e só depois disso começar a concretizar cada uma delas, porque vão ser várias as ações que você vai precisar tomar ao longo do ano, e geralmente pequenas, até médias empresas, dependendo do tamanho aí, a gente faz um planejamento estratégico pelo menos para um ano, para a gente revisar ou a cada 3 meses ou a cada 6 meses, no meu caso eu faço a revisão a cada 6 meses, você vai precisar principalmente de uma lista de sims e nãos. Depois que você respondeu os seus 5W, 2Hs, defina o que você topa fazer. Mas tão importante quanto o que você topa fazer, que são os seus sims, defina aquilo que você não topa fazer de forma alguma, que são os seus nãos. Por quê? Ao definir, né, ao encontrar aí e passar para o seu time, caso você tenha time, ou entender, colocar no papel, de preferência escrever num nível de detalhe absurdamente grande aí, o que você não quer fazer, né? Saber o que você quer, mas é tão importante também você definir o que você não quer fazer, para que você saiba exatamente a direção, porque senão as pessoas ficam indefesas, elas acabam indefinindo, né, na sua cabeça e só partindo para a operação e só fazendo acontecer aquilo que está no dia a dia dela. E aí ela acha que é só vender, só chegar para o colaborador, aumentar a meta dela, ou só falar para o cara do marketing, faz mais anúncio, gasta mais dinheiro, os resultados não vêm. Porque não é em qualquer direção que você tem que ir, você tem que saber exatamente a direção. Obviamente que a direção exata, ela nunca vai estar formada na sua cabeça no momento de você desenvolver a sua estratégia. Mas você precisa ter o que a gente chama de propósito. Qual é a direção exata que você deseja ir? Mesmo que você achar que, né, ao longo do caminho você vai ter que tomar algumas decisões de fazer algumas trocas, né, a famosa o change management, a fazer a gestão de alguma mudança que você vai precisar fazer ao longo do tempo, mesmo que isso aconteça, e sempre vai acontecer, não tem problema. É muito importante você definir qual o caminho que você vai seguir, com quem, onde, quando, com quanto você vai investir e assim por diante, porque qualquer coisa que sair dali, você define. Faz parte de um sim ou faz parte de um não? E aí você volta para a sua linha e segue na direção do seu propósito. Senão você vai ficar patinando, vai ficar só focado em vender, 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 fechar o seu financeirozinho, participar da sua operação, ir para casa, acordar, começar tudo no dia seguinte de novo e não vai atingir os seus resultados. E aí o mercado às vezes não responde ao que você quer, porque nem tudo está na nossa mão. Às vezes acontece uma série de coisas e aí você fala, por que eu fali? Porque você não tinha definido exatamente a sua estratégia. Fazer o seu planejamento estratégico, gente, é a coisa mais importante que você precisa fazer. Investir tempo, esforço e dinheiro, se for preciso, para que você tenha esse caminho, essa jornada literalmente definida. Primeiro passo que eu vou falar para você fazer é um diagnóstico dos seus desafios. Você precisa mapear, tanto você que está começando uma empresa ou vai começar uma empresa, você precisa mapear os seus desafios, chama do que você quiser, os seus problemas, as suas necessidades, você vai precisar fazer um diagnóstico de tudo aquilo que você vai ter de possíveis problemas ao longo do caminho, para abrir, para começar a vender, para alcançar certos números, antes de definir os próprios números. Porque senão você não vai saber as ações para tomar ao longo... Agora, se você não sabe os desafios, aí você está um passo atrás ainda. Você ainda precisa conversar com alguém, ter uma mentoria, alguma coisa para definir a direção do seu negócio. Você não definiu o seu modelo de negócio, porque você não sabe ainda os seus desafios. Agora, se você já definiu o que você quer vender, para quem, quando, onde, de que forma, com quantas pessoas você vai, quanto você vai ter que investir, quais são os desafios para você alcançar a direção que você deseja.
Precisa mapear os seus desafios. É como fazer, como o médico, né, faz aí um diagnóstico quando você vai numa primeira consulta. Ele, por eliminação, né, juntando a experiência com os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da formação, ele vai eliminando, fazendo várias perguntas. Está doendo aonde? Por que está doendo? O que aconteceu no passado? Você toma remédio? Você tem coisa da sua hereditariedade? Enfim, ele vai te fazendo várias perguntas, vai eliminando tudo aquilo que possivelmente não tem a ver com o seu, né, problema. E aí depois ele vai receitar alguma coisa para começar um tratamento que também pode ser que mude ao longo do tempo. É assim que os médicos fazem, é assim que você tem que ser o seu próprio médico, o médico da sua empresa, para que você consiga ser não só o empreendedor, né, que começou, que tem a ideia, que fez acontecer, que arriscou, pôs dinheiro, tempo, investiu ali, esforço inclusive, mas principalmente se tornou um empresário, que é aquele cara ou aquela pessoa, né, tanto homem quanto mulher, é claro, que sabe gerir e liderar. Gerir processos e liderar pessoas para ir de encontro àquilo que você deseja. Então, número 1, faça um diagnóstico muito bem feito e por eliminação, usando os seus conhecimentos, usando as suas habilidades, usando a sua experiência, desenhe um plano muito detalhado para a direção que você quer. Segundo ponto é definir esse passo a passo, ou seja, como você vai fazer para atingir aquilo lá. Qual é o passo a passo que eu quero atingir? Aí tem um livro, vou colocar ele aparecendo aqui para vocês, que é um livro que chama Good Strategy, Bad Strategy, do Richard Runnett. Esse cara, ele fez uma entrevista com o Steve Jobs e ao longo dessa entrevista, né, entre outras coisas que estão no livro, vou elucidar somente isso aqui para você, para que o vídeo não fique tão grande. Ele perguntou, Steve Jobs, quais foram as ações, né, o que você fez quando a Apple estava passando por maus bocados e você não estava conseguindo, na época inclusive do iPod, fazer com que a empresa crescesse e atingisse os resultados que você queria. Primeira coisa, ele falou que fez um diagnóstico e ele detectou basicamente 3 coisas. No livro ele fala mais, mas vou resumir aqui nas 3 principais. Primeiro foi falta de caixa. Falta dinheiro para investir em algumas coisas que eu preciso. Então, eu não tenho grana, vou precisar levantar dinheiro. Por quê? Porque eu sei o passo a passo que eu quero ir e eu preciso de tecnologia e preciso de gente para fazer, ou seja, dinheiro. Segundo, a nossa esteira de produtos é muito confusa para o cliente, é muito ruim. A gente precisa definir algo que seja mais concreto, focar em produtos específicos, porque senão a gente não vai ganhar mercado. E aí, a terceira coisa que ele disse é que ele não possuía uma vantagem competitiva. Uma vantagem competitiva em cima de um produto ou de um serviço é algo completamente diferente que vai fazer, a próprio nome já diz, você obter alguma vantagem diante de um concorrente ou diante dos concorrentes do mercado que você está trabalhando. Ele não tinha, na época, um produto completamente diferente e inovador, se fosse o caso, e foi, para adotar aquela vantagem competitiva que ele tanto queria. E aí o que ele fez? Ações. Cortou custo ao extremo. Segundo, reduziu a esteira de produtos. E terceiro, não sei se você sabe da história, o Richard conta no livro, ele convenceu o Bill Gates a investir 150 milhões de dólares na Apple, porque, de acordo com a legislação americana, nenhuma empresa pode ter um monopólio único e exclusivo de um mercado. E aí ele convenceu o Bill Gates a colocar 150 milhões na Apple para não ter um problema jurídico de monopólio. E foi com esse dinheiro que ele formou o caixa, melhorou a esteira de produtos e, sabendo o que ele ia fazer, colocou o iPod para funcionar e deu aquele boom. E a Apple hoje é o que é. Então, foi uma estratégia sensacional. Ou seja, ele não ficou lá sentado esperando alguma coisa acontecer ou trabalhando em ações do dia a dia só para que as coisas mais simples pudessem ser mudadas. A maioria dos pequenos empresários que eu conheço e que eu converso, inclusive na minha reunião de diagnóstico, eu faço algumas perguntas e eu só vejo as pessoas responderem coisas do dia a dia. Coisas que eles vão fazer, por exemplo, eu vou fazer um anúncio no Instagram, eu vou tentar aumentar as metas de venda da minha equipe para tentar atingir um outro número, eu vou conversar com as pessoas, eu vou sentar lá e vou fazer reuniões um pouco mais específicas. Gente, isso é importante, ok? Mas isso não é estratégia. Isso são ações específicas focadas em coisas da operação, focadas já no processo, que é o segundo, até o terceiro passo que você deveria tomar nesse momento para atingir o resultado que você deseja. Então, tome muito com isso,
tome muito cuidado com isso. Volte lá para a sua lista de sims e de nãos e a partir dessa lista defina uma estratégia muito bem feita para que você consiga atingir os resultados. E só aí, número 3, defina metas, que são números, né, com prazo e responsável, e um plano de ação detalhado. Metas com plano de ação. Porque se você define número, né, tem prazo e tem responsável, mas não tem quem vai fazer, quando, né, e define esses responsáveis com ações específicas para atingir aqueles números, isso para cada processo da empresa, o que marketing vai fazer, o que vendas vai fazer, o que pós-vendas vai fazer, o que financeiro vai fazer, o que o RH vai fazer. E aí, quando você define as metas do negócio, desdobra para cada meta de processo, aí sim você está agindo estruturadamente, inclusive de forma padronizada, para fazer com que tudo que está no seu plano de ação te leve para aquelas metas que você determinou. Voltando no que eu falei lá no início do videocast, meta não é estratégia. Meta é apenas algo que você vai colocar um número com prazo e responsável e que você vai medir através do indicador ao longo do tempo para você saber se as ações que você está tomando ao longo desse período que você determinou aquela meta, pode ser mensal, pode ser trimestral, até anual, enfim, está acontecendo ou não. Mas antes de você definir a meta, por favor, acredite em mim, eu vejo isso todos os dias aqui, tanto nas minhas reuniões de diagnóstico, mas também durante o processo de mentoria consultiva. E não é simples, né? Não estou dizendo que é fácil, mas não é simples os empresários que já estão, né, ou não têm conhecimento, ou já estão viciados com ações específicas do dia a dia, entender esse planejamento estratégico. Por isso que eu desenvolvi esse curso, está aqui aparecendo para você novamente, o link www.evandrobarros.com.br/curso. Nessa página tem o curso de planejamento estratégico, tem o de gestão empresarial, para você ter o passo a passo para você implementar isso na sua empresa. Giovanni, você está aqui para vender curso? Não estou aqui para vender curso, mas o curso é algo que vai estruturadamente te ajudar. Você pode assistir esse videocast, dezenas de outros videocasts de outras pessoas, escutar podcast, ler livros, fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. A escolha é sempre sua, depende do tempo. Se você quer encurtar esse período, né, que você talvez levaria 3, 4, 5, 6, tem cliente meu que fala, Giovanni, eu acho que eu ia levar uns 6 anos para fazer tudo aquilo que está no seu curso e que eu levei 6 meses. Então, se você quer acelerar com o método e ferramenta certo, que eu já defini, utilizo para mim nas minhas 2 empresas e utilizo há 7 anos com pequenas e médias empresas que passam aqui, já são mais de quase 3.600 empresários que passaram, seja através de turma, seja através de mentoria individual, aqui pelo meu processo de mentoria consultiva. Basta você ou entrar em contato para que a gente possa fazer uma reunião de diagnóstico, se você quiser participar do meu processo de mentoria consultiva, ou adquira o curso e faça você mesmo. Para quem ainda acha que o processo de mentoria consultiva é algo que talvez possa ser um investimento muito alto ou não está no seu time, não tem problema. Mas não deixe a sua empresa falir por falta de estratégia. Eu vejo um monte de gente olhando, né, pesquisas na internet, não vou nem falar os órgãos aí, tem várias pesquisas e eu acredito que aqueles resultados das pesquisas são verdade. Falta de dinheiro, problema com as pessoas, legislação, mudança de qualquer coisa do governo. Todos esses são problemas que o nosso país tem e que vão contribuir para o resultado que você deixa de atingir e que vão contribuir, obviamente, para aquele número absurdo que nós tivemos em 2023, que é de 85% das empresas falirem em menos de 3 anos. Agora, se você souber desenvolver a sua estratégia, e fazer o seu planejamento de forma estratégica, né, que a gente chama de planejamento estratégico, com método, com ferramenta, de forma simples e rápida, com certeza você vai ter muito mais chance de atingir os resultados que você deseja no curto espaço de tempo, e aí você, com certeza, primeiro, não vai falir. Segundo, os resultados vão vir com muito mais clareza, com muito mais velocidade, de uma forma não simples nem fácil, mas da forma como você está desenhando, estruturando, padronizando e alcançando, colocando o seu esforço no local certo. Nada melhor do que você colocar o seu esforço, seja dinheiro, seja tempo, você mesmo, colaborador, enfim, ações específicas, fazendo a coisa certa na direção certa. Pode ser que um ou outro vai levar um pouco mais de tempo? Sim, não tem problema, cada um na sua velocidade. Mas o importante é saber que eu estou na direção certa. Saber que eu sei o que eu preciso fazer,
Saber o que eu sei e o que eu preciso fazer para ir na direção que eu preciso. Muitas pessoas não sabem nem o que precisam fazer. E meu papel aqui é trazer essa informação para você em forma de conteúdo dos mais diferentes possíveis. Se você me segue no LinkedIn, lá eu posto alguns outros tipos de conteúdo. Se você me segue no Instagram, gevandrobarros.mentoria, me segue lá, lá tem alguns outros conteúdos, mas principalmente aqui no YouTube, onde eu te entrego em formato de videocast, que eu acredito que seja um excelente tipo de conteúdo, tudo isso para você. Fico por aqui, espero que tenha ajudado. Um grande abraço, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer, a levar esse tipo de informação a um número maior de futuros empresários, futuros empreendedores e também para quem já tem a sua empresa. Grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.